Deve se esquecer de 3 coisas, Neo: temor, dúvida e descrença. Solte sua mente. Pare um instante. Onde quer que você esteja, o que quer que esteja fazendo, apenas pare. Sinta o ar entrando em seus pulmões. Sinta o chão sobre seus pés, a cadeira que o apoia. Sinta o pulso suave em seu pulso. Você está aqui, neste exato momento. Neste fragmento de eternidade, você existe. E isso, por si só, é um milagre silencioso. Mas eu sei que talvez esse milagre não pareça suficiente. Eu sei que por trás do ruído do dia a dia, do zumbido constante das obrigações, das notificações e das expectativas, existe um outro som. Um som mais baixo, mais profundo. Um sussurro. Você o ouve? Ele surge nos momentos de silêncio, naqueles segundos antes de adormecer, ou naqueles primeiros instantes turvos ao acordar, antes que a armadura do dia seja vestida. Ele surge quando você vê alguém vivendo um sonho que você um dia ousou ter. Surge quando você olha para o espelho e vê um reflexo que parece familiar, mas distante. Um eco de alguém que você deveria ser. Esse sussurro é a voz da sua potencialidade não vivida. É a canção que nunca foi cantada, o livro que nunca foi escrito, a jornada que nunca foi iniciada. É a voz do gigante que dorme dentro de você, amarrado por cordas finas, mas incrivelmente fortes. Cordas tecidas com palavras como depois, talvez, e se, eu não consigo. Hoje não estamos aqui para gritar com esse gigante e forçá-lo a acordar. Não. Estamos aqui para conversar com ele, para entender por que ele dorme e para, gentilmente, começar a desatar essas cordas, uma por uma. A primeira corda, e talvez a mais forte, é a do passado. Ah, o passado. Um museu de memórias que visitamos com frequência. Algumas salas são iluminadas e cheias de troféus, risadas e momentos de glória. Nós gostamos dessas salas. Mas passamos a maior parte do tempo nos corredores escuros e empoeirados, onde guardamos os nossos fracassos, o erro que nos custou caro, a palavra que não deveria ter sido dita, a oportunidade que deixamos escapar entre os dedos como areia fina. Nós olhamos para esses artefatos de dor e os usamos como prova. Veja, dizemos a nós mesmos: eu tentei aquilo uma vez e falhei, portanto sou um fracasso. Eu confiei em alguém e me machuquei, portanto não se pode confiar em ninguém. Eu tive um sonho e ele se desfez, portanto sonhar é para os tolos. Essa voz, o curador sombrio do nosso museu pessoal, é uma mentirosa. Ela pega um único evento, um único capítulo e tenta convencê-lo de que essa é a história inteira. Mas não é. Seu passado não é uma sentença de prisão perpétua. É uma biblioteca de lições. Cada erro foi um professor. Cada coração partido lhe ensinou sobre resiliência. Cada porta fechada o forçou a procurar por novas janelas. Você não é a soma de suas falhas. Você é o resultado de ter sobrevivido a elas. Você é a sabedoria que extraiu das cinzas. Imagine um mestre artesão forjando uma espada. Ele a aquece no fogo mais intenso, mergulha-a na água fria, martela-a repetidamente. O aço não se torna mais fraco com cada golpe. Ele se torna mais forte, mais temperado, mais resistente. Seus desafios, suas dores, seus fracassos foram o fogo e o martelo. Eles não o quebraram, eles o forjaram. Então hoje, faça as pazes com seu passado, agradeça-lhe pelas lições, mesmo as mais duras, mas diga a ele, com gentileza e firmeza, que você não vai mais morar lá. Você é um visitante, não um residente. Pegue a chave que você aprendeu e use-a para abrir a porta do presente. É hora de desatar a primeira corda. A segunda corda é a do futuro. Se o passado é uma âncora que nos prende, o futuro é uma névoa que nos paralisa. É o reino do "e se?". E se eu tentar e falhar de novo? E se as pessoas rirem de mim? E se eu investir meu tempo, meu dinheiro, minha energia e não derem nada? E se eu descobrir que não sou bom o suficiente? O medo do desconhecido é uma das forças mais poderosas do universo. Ele nos mantém em empregos que odiamos, em relacionamentos que nos diminuem, em vidas que não nos preenchem.
porque por pior que seja o conhecido, ele é familiar. O desconhecido, por outro lado, pode conter monstros. Mas aqui está o segredo. Ele também pode conter maravilhas. A mente humana é uma máquina de simulação incrível. O problema é que, por padrão, ela está programada para simular os piores cenários. É um mecanismo de sobrevivência. Nosso cérebro não quer que sejamos felizes, ele quer que estejamos seguros. Então ele projeta todas as possíveis catástrofes para nos manter parados, seguros em nossa caverna. Mas você não é mais um homem das cavernas se escondendo de predadores. Você é um explorador. E todo explorador sabe que não se pode descobrir novos oceanos se tiver medo de perder a costa de vista. A ansiedade sobre o futuro vem da tentativa de controlar o incontrolável. Você quer ter um mapa completo, com cada curva, cada obstáculo e cada ponto de descanso antes mesmo de dar o primeiro passo. Mas a vida não funciona assim. A vida lhe dá um mapa que se desenrola a cada passo que você dá. Você só consegue ver o caminho logo à sua frente. Concentre-se em construir o presente. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Não com um plano grandioso e assustador de 10 anos, mas com uma única ação. Hoje, qual é a menor, a mais minúscula, a mais ridiculamente fácil ação que você pode tomar na direção do seu sonho neste exato momento? Não é escrever um livro, é escrever uma frase. Não é correr uma maratona, é colocar o tênis e caminhar até o fim da rua. Não é construir uma empresa, é fazer uma pesquisa no Google. A ansiedade vive na lacuna entre onde você está e onde você quer estar. Feche essa lacuna com ação, uma pequena ação, e depois outra, e outra. Cada passo na escuridão ilumina o próximo. E, de repente, você perceberá que não está mais paralisado pela névoa, mas navegando através dela. Desate a segunda corda. A terceira corda, esta é a mais sutil e talvez a mais cruel, é a corda da comparação. Vivemos em um mundo onde somos constantemente bombardeados com as vitórias dos outros. Rolamos por um feed infinito de sucessos curados, de corpos perfeitos, de férias exóticas, de promoções e conquistas. Vemos o palco iluminado de todos, sem nunca ver os bastidores escuros e caóticos. E então, olhamos para a nossa própria vida, para nossa bagunça, nossas dúvidas, nosso progresso lento, e o veneno da comparação começa a se infiltrar. Por que não sou como eles? O que estou fazendo de errado? Eu nunca vou chegar lá. A comparação é o ladrão da alegria. É um jogo que você nunca pode vencer, porque você está sempre comparando os seus bastidores com o palco de outra pessoa. Você está comparando o seu capítulo 1 com o capítulo 20 de alguém. A sua jornada é a sua, unicamente sua, com seu próprio ritmo, suas próprias lições, seus próprios montanhas e vales. Uma rosa não se compara a um girassol para decidir qual é mais bela. Uma sequoia não olha para um bonsai e se sente inadequada por seu tamanho. Cada um tem sua própria natureza, sua própria beleza, seu próprio tempo para florescer. Você tem um dom único, uma perspectiva que ninguém mais no planeta possui. Sua combinação de experiências, talentos, falhas e sonhos é uma impressão digital cósmica. Tentar ser como outra pessoa não é apenas um insulto a quem você é, mas também é roubar do mundo a contribuição única que só você pode oferecer. Então, da próxima vez que sentir a pontada da comparação, use-a como um lembrete. Um lembrete para voltar o foco para dentro. Em vez de olhar para o lado, olhe para frente, para o seu próprio caminho. Celebre os progressos dos outros e inspire-se nele, mas não use como uma régua para medir o seu próprio valor. A única pessoa com quem você deve se comparar é a pessoa que você era ontem. Você está um passo mais perto? Você aprendeu algo novo? Você foi um pouco mais corajoso? Se a resposta for sim, você está vencendo. Desate a terceira corda. Liberte-se da tirania da comparação e abrace a beleza da sua própria e incomparável jornada. Agora, as cordas estão frouxas. O gigante dentro de você se mexe. Ele sente a liberdade. Mas ainda há uma última barreira. A inércia. A força poderosa do hábito. O conforto do familiar. Como damos o primeiro passo? Começamos com uma decisão. Uma decisão consciente e irrevogável. A decisão de que suficiente não é mais suficiente. A decisão de que a dor do arrependimento é muito maior do que a dor do esforço. A decisão de que você merece mais do que a vida que se contentou em viver. Essa decisão não precisa ser um trovão, pode ser um sussurro, um chega dito para si mesmo no espelho, um eu vou tentar murmurado na escuridão. Mas essa decisão, uma vez feita, muda tudo. Ela realinha as energias do universo a seu favor.
Ela envia um sinal para o seu subconsciente de que a mudança está a caminho. Depois da decisão, vem a ação. Como dissemos, a menor ação possível. Não pense no Everest que você tem que escalar, pense apenas em amarrar os cadarços da sua bota. É tudo. O que é amarrar seus cadarços hoje? É enviar aquele e-mail, é fazer aquela ligação, é escrever aquele primeiro parágrafo, é pedir desculpas, é perdoar. E então, você faz de novo amanhã, e no dia seguinte, e no dia depois. Haverá dias em que você não vai querer. Haverá dias em que a voz da dúvida gritará mais alto. Haverá dias em que você vai tropeçar e cair. E nesses dias, você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser persistente. A motivação é um mito. É como um banho. Não dura para sempre. É por isso que recomendamos diariamente. Você não pode esperar se sentir motivado para agir. Você precisa agir para se sentir motivado. A ação gera momentum. O momentum gera motivação. É um ciclo virtuoso. Encontre sua tribo. Cerque-se de pessoas que o elevam, que acreditam no gigante adormecido dentro de você, mesmo quando você não acredita. Compartilhe suas lutas e suas vitórias. A vulnerabilidade não é fraqueza, é a mais pura forma de coragem. E, acima de tudo, seja gentil consigo mesmo. Você está desaprendendo anos, talvez décadas, de condicionamento negativo. Você está travando uma batalha contra seus próprios demônios internos. Isso não é fácil. Haverá retrocessos. Celebre as pequenas vitórias. Perdoe os dias ruins. Trate-se com a mesma compaixão que você ofereceria a um amigo querido que estivesse passando pela mesma jornada. Olhe ao seu redor. Tudo que você vê, toda invenção, toda obra de arte, toda cidade, toda sinfonia, tudo começou como um pensamento na mente de alguém. Alguém que foi assombrado por um sussurro. Alguém que enfrentou o medo do fracasso, do ridículo e do desconhecido. Alguém que decidiu, apesar de tudo, dar o primeiro passo. Você não é diferente. Dentro de você existe um universo de possibilidades. Existem ideias que podem mudar o mundo, ou talvez apenas mudar o seu mundo, o que já é o suficiente. Existe um amor que pode curar feridas. Existe uma força que pode mover montanhas. Existe uma história que precisa ser contada. O tempo é o recurso mais precioso e não renovável que temos. Cada segundo que passa é um segundo que não volta. Não espere pelo momento perfeito, porque ele nunca chegará. O momento perfeito é agora, com suas imperfeições, suas dúvidas, seus medos. Agora é o único momento que você tem. O gigante está acordando. Ele está se espreguiçando. As cordas do passado, do futuro e da comparação caíram ao seu lado como fios podres. Ele está se levantando, não com raiva ou fúria, mas com um senso de propósito redescoberto. Ele é a sua coragem, ele é a sua criatividade, ele é a sua resiliência, ele é a sua autenticidade. Ele é você, a versão mais plena, mais verdadeira e mais viva de você. Então, eu lhe pergunto novamente, você ouve o sussurro? Hoje não o ignore, não o silencie, incline-se. Escute com atenção e responda, não com palavras, mas com uma ação, uma pequena, corajosa e transformadora ação. Respire fundo, sinta o poder que esteve adormecido por tanto tempo, pulsando em suas veias. O estágio está montado, a página está em branco, a jornada o aguarda. O que você vai fazer agora?